Olá, tudo bem? Meu nome é Edira, eu sou professora da Escola de Nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, professora também do programa de pós-graduação de Alimentos e Nutrição, lá da Unirio também, e eu estou aqui para apresentar para vocês uma série de videoaulas com o tema Análise de Alimentos com foco e controle de qualidade físico-químico. A ideia dessas videoaulas, nessa temática, é baseado no conteúdo programático da disciplina de bromatologia que eu ministro lá na universidade. Então, a aula de hoje corresponde a uma visão inicial da química de carboidratos, é uma proposta realmente de introduzir vocês nessa temática de química de carboidratos, para que, a partir disso, vocês tenham uma base para as aulas subsequentes de controle de qualidade físico-químico dos alimentos fontes de carboidratos. Espero que vocês aproveitem e que vocês curtam. Como a gente já falou na primeira aula, a grande vantagem da gente ter esse sistema aqui é que a gente pode se preparar para a aula, e esse preparo, além de ser a gente estar aqui com o nosso material para anotar o que é aquilo que é mais relevante ou aquilo que nos traz dúvida, parar a aula, voltar e rever, tirar dúvida, etc., a gente pode se preparar realmente para receber esses conhecimentos de uma forma mais tranquila. Então, a gente sempre faz isso apresentando uma música bonita, uma música que faz com que a gente dê uma relaxada, e logo após essa música a gente começa as nossas atividades, tá legal? Então, daqui a pouco a gente se encontra, aproveitem a música que ela é muito bonita, eu gosto muito. Até já, tchau! Então, voltamos, espero que vocês tenham gostado da música, estamos agora todos preparados e vamos então começar a nossa aula. O tema de hoje nós vamos dar uma introdução em relação à química de carboidratos, conforme a gente já mencionou na primeira aula, todo esse material que está sendo apresentado aqui para vocês, vocês podem ler um pouco mais a respeito desses assuntos nesse livro, que está disponibilizado aqui nesse site, gratuitamente. Vocês vão ver que lá nós temos a última edição, a quarta edição, e vocês vão ver que ele está apresentado na forma de dois arquivos, e esse assunto de hoje vocês vão encontrá-lo na primeira parte, no primeiro arquivo, que é a primeira parte do livro relacionado à bioquímica de alimentos, beleza? Muito bem, conforme a gente já esteve conversando também na aula passada, só para vocês entenderem a maneira como eu raciocino, quando a gente fala de algum tema, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar é a gente entender alguns detalhes. Por exemplo, quando a gente conhece uma pessoa, a gente começa a saber da pessoa, qual é o nome, de onde ela vem, qual é a idade, etc. Tal. Então, a ideia é a gente conhecer realmente a base daquele assunto. Então, no caso de carboidratos, a primeira pergunta é como é que eles são formados? Será que a gente, na natureza, a gente já encontra a sacarose, é assim? A sacarose surge, a glicose surge? Como é que é isso? Ou isso é construído de alguma forma? Então, os carboidratos, eles são moléculas que possuem na sua estrutura, são construídos a partir de grupamentos carbonilas, a partir de compostos que apresentam o grupamento carbonila, esse grupamento carbonila aqui representado para vocês nessa estrutura, e esses compostos que têm esse grupamento carbonila, eles são classificados de aldeídos, onde vocês têm aqui nas ligações não associada à ligação, né? As ligações não associadas a essa interação do carbono com o oxigênio, representada aqui por uma cadeia carbônica e hidrogênio, e no caso das cetonas, vocês têm aqui essas ligações representadas por duas cadeias carbônicas. Então, quando vocês têm a conjunção desses compostos aldeídos e cetonas com álcool, e o grupamento do álcool é representado por essa hidroxila, você tem a formação de aldoses ou cetoses, de acordo com o que está reagindo, se é um aldeído ou se é uma cetona. A partir do momento que você vai promovendo a inserção desses compostos de hidroxila nessas estruturas das carbonilas, você vai formando estruturas que vão ser
caracterizadas como carboidratos. Então, quimicamente falando, quando você tem uma adição de um grupamento hidroxila, você forma um N-acetal, e a partir do momento que você tem adição de mais de um grupamento hidroxila, você forma os acetais. Mas a visão é que no momento em que você está tendo essas inserções, você está começando a estruturar as moléculas que representam essa fração de carboidratos. Então, nós temos todos esses compostos aqui apresentados aqui nesse slide, com três carbonos na cadeia 4, 5 e 6, todos eles são compostos que representam, que são classificados como carboidratos. E nós sabemos que no aspecto da alimentação, assim, do alimento em si, a unidade funcional de carboidrato que a gente quer que o organismo metabolize, né, que chegue àquele padrão para que o organismo utilize, é justamente a forma do monossacarídeo, a forma desses 6 carbonos, a forma de glicose. Só para a gente relembrar isso aí. Então, é dessa maneira que a gente vai construindo. E se vocês forem observar, aqui ele começa com 3 carbonos na cadeia, 4, 5, 6, e conforme você vai fazendo essas condensações, você vai aumentando essas cadeias, e essas condensações são feitas, essa interação entre esses grupamentos meu Deus, na verdade, quando você pega aqueles monossacarídeos e você começa a interagir esses monossacarídeos um com o outro e aumentando essa cadeia, essa interação ela é feita por uma ligação que nós denominamos de ligação glicosídica, e nessa ligação você tem, observem que a interação é feita a partir das estruturas de hidroxila, de ambas as moléculas, onde uma delas participa de uma forma mais intensa e outra não, e você tem a liberação de água. Então, quando você junta 2 monossacarídeos nessa ligação glicosídica ou outras cadeias de sacarídeos nessa ligação glicosídica, essa união sempre vai levar à formação da água. E o inverso também é verdadeiro. Essa reação ela é uma reação que ela pode ser revertida, ou seja, da mesma maneira que eu posso juntar e formar essa cadeia carbônica, eu também posso quebrar essas cadeias e formando unidades cada vez menores. E no momento que eu quebro essa cadeia, eu libero essa molécula de água. Na verdade, libero não, desculpa. Eu preciso dessa molécula de água para poder quebrar e reestruturar as suas unidades menores, ok? Muito bem. Conforme a gente vai tendo essa interação entre esses grupamentos, onde, na verdade, eles fazem uma caracterização, né, dessas ligações por um processo de condensação com liberação da água ou hidrólise com a adsorção de água, respectivamente, na formação de mais unidades monoméricas para esta cadeia carbônica, ou quebra dessas cadeias carbônicas formando essas unidades menores, ou seja, a gente forma mais carbono, a gente forma um carboidrato com mais unidades de 6 carbonos, né? Aqueles monossacarídeos, vamos usar esse termo para ficar mais claro. Conforme eu for fazendo essas ligações com esses monossacarídeos e condensando, eu vou formando uma cadeia e vou aumentando o número de carboidratos dessa cadeia, e conforme eu for rompendo essa cadeia, for quebrando, eu vou liberando esses carboidratos cada vez menores, tá? Então, a gente tem aqui os chamados monossacarídeos, disacarídeos, tetrasacarídeos, e vocês observaram no slide anterior que a gente tinha antes, assim, as reações com 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, mas eles não eram ainda caracterizados nessa percepção de mono, di e tetra. Na ideia da percepção que isso faz parte do grupamento de carboidratos, a gente pode raciocinar no aspecto da química, da estrutura química, como eles são formados com a presença desses grupamentos carbonilas e como eles vão sendo condensados com a hidroxila. Então, aquela estrutura que tem o grupamento carbonila e tem um álcool, ele tem essa característica. Então, a partir dos monossacarídeos, você vai tendo a formação dos demais carboidratos, e que são os carboidratos encontrados e que a gente acaba
estudando um pouco mais suas propriedades químicas. Da mesma maneira que eu estou olhando esse aspecto, que eu vou construindo essa rede, eu posso chamar essas unidades também dos monossacarídeos, que a partir delas a gente vai fazendo as conexões para ter várias unidades desses monossacarídeos, a gente pode chamar aquilo de monômero, e a gente construir nessas cadeias que vão sendo formadas pela condensação desses monômeros, a gente tem o que nós chamamos de polímero. E a gente acaba não utilizando muito essa nomenclatura aqui na visão, né, da nutrição. Quando a gente estuda esses nutrientes, a gente não usa essa nomenclatura, mas só para vocês observarem que algumas características tecnológicas que nós vamos perceber desses compostos, elas são muito associadas ao que nós conhecemos como polímeros clássicos, polímeros sintéticos, que representam os nossos plásticos e tudo mais, tá? Então, só para a gente ficar um pouco ligado nisso aí. Então, conforme a gente vai aumentando a estrutura, assim, condensando esses monossacarídeos numa cadeia, a gente vai formando um maior número dessas unidades e a gente vai formando os nossos polissacarídeos. E aí, os polissacarídeos, eles têm diferentes estruturas. E olha como é uma coisa bem legal da gente entender essa estrutura monomérica, porque vocês têm aqui uma representação parcial da molécula de amido. Aqui ele apresenta uma estrutura esquemática dessa molécula de amido, que nós já vamos conversar um pouco mais, e aí ele já mostra que nessa molécula de amido ele apresenta duas estruturas, uma estrutura da amilose, onde vocês observam que aqueles monômeros estão somente em cadeia linear, e vocês têm aqui uma estrutura da amilopectina, onde a gente vai vendo que aqueles monômeros estão aqui também apresentando, além da cadeia linear, essa cadeia linear com algumas ramificações. Então, vocês têm diferentes tipos de amido, porque quando a gente fala amido e acha que, de repente, é uma molécula única. Não, não é. Quer dizer, na verdade, é uma estrutura, mas a proporção, a conformação dessa estrutura e a proporção de amilose e amilopectina é que que dá uma diferença nos diferentes amidos que nós encontramos. Amido do trigo, amido da batata, amido da cevada, do arroz, e etc. e tal. Tá legal? E o que é legal também a gente observar? Que quando a gente estava olhando aquela estrutura do monossacarídeo, a molécula de glicose, como a gente olha aqui, né, uma estrutura a unidade monomérica do monossacarídeo, ela é muito mais fácil de eu observar. Imaginem que o que ele está representando aqui são várias cadeias com números diversos aqui desses monômeros, como ela vai se comportando. Então, é óbvio que a gente, observando essa estrutura dessa molécula, a gente também começa a entender que o comportamento desses carboidratos vai ser influenciado pelo tamanho dessas cadeias e pela quantidade dessas unidades monoméricas que nós estamos chamando dos monossacarídeos nessa cadeia, tá? E a forma como esses monossacarídeos vão estar sendo estruturados nessa cadeia. Então, aqui só também para a gente observar essa percepção das moléculas dos polissacarídeos, aqui a gente tem uma outra estrutura molecular de polissacarídeo, apresentada, que aliás, duas outras estruturas, tanto a celulose quanto a pectina. E vocês já observam que a maneira como elas se apresentam, essas estruturas, e são representações parciais da molécula, a maneira como elas se apresentam, ela é diferenciada. Então, vocês observam que isso aqui vai influenciar de alguma maneira nesse comportamento dessas estruturas em relação às suas propriedades químicas, físicas e reológicas também. Beleza? Quando a gente fala reológico, nós estamos falando propriedades que vão estar associadas a algumas características de textura, espessamento e tudo mais, tá? Muito bem. Então, a ideia dessa aula é a gente entender o comportamento dessas moléculas, né? Desse grupo de nutrientes que está presente no alimento,
Então, esses carboidratos, como é que eles se comportam no aspecto químico e no aspecto físico-químico. Então, a ideia é a gente entender essas características para, no momento em que a gente for fazer a análise o controle de qualidade físico-químico de alimentos fontes de carboidrato, a gente conseguir compreender por que aquelas análises são feitas, e tudo isso tem a ver com essas características e essas propriedades químicas e físico-químicas que nós encontramos nesse grupo de substâncias que são caracterizadas como carboidratos. Então, a primeira conversa que nós vamos ter aqui a respeito disso diz respeito à capacidade de interação com a água. Essa capacidade de interação com a água, a gente conversou também na primeira aula a respeito de como essa água se apresenta nesse alimento. Essa capacidade de interação com a água, vocês já sabem que a gente tem uma visão muito diferente quando vocês imaginam que a gente pega, por exemplo, um açúcar comercial, e coloca dentro de um copo de água, a gente consegue dissolver perfeitamente bem, e a gente sabe de antemão que esse açúcar, ele basicamente é sacarose. E a gente sabe também que a sacarose é um açúcar, digamos, simples, porque ele é um disacarídeo, ele só tem 2 unidades de monossacarídeo. Então, esse é um comportamento que nós temos, por exemplo, com essa estrutura molecular. E nós sabemos também que se eu pego nesse mesmo copo de água, né, pego um outro copo de água com a mesma quantidade de água, coloco uma colher, uma colher com a mesma quantidade proporcional que eu coloquei de açúcar, de farinha de trigo, e não vou nem botar farinha de trigo, vamos lá, a maisena, que é o amido de milho, a gente sabe que o comportamento é outro, ele não vai se dissolver. Então, a gente vai entender como é que isso aqui funciona. Muito bem, a gente tem nós temos o conhecimento que uma substância ela faz a interação com a água a partir de pontes de hidrogênio. E obviamente que essa capacidade de dissolver esses compostos, essa substância em água, diz respeito a ela ter a propriedade de fazer diversas ligações, né, de pontes de hidrogênio que permitam que ela faça essa dissolução. Então, vocês têm aqui, conforme a gente estava falando, o exemplo da sacarose, uma molécula simples, porque o que a gente viu anteriormente pela própria estrutura de formação desses compostos, pelo grupamento carbonila e principalmente pelos grupamentos hidroxila, que nós temos nessas estruturas dos carboidratos uma série de, digamos assim, a estrutura molecular tem várias posições, né? Vamos lá, que está faltando aqui a palavra, mas já vai vir. Tem uma série de possibilidades da interação da água com aqueles compostos. Por quê? Porque ela tem grupamentos hidroxila, e esses grupamentos hidroxila permitem essa capacidade de interação com a água via pontes de hidrogênio. Então, essa capacidade de interação é visível em todas as moléculas de carboidratos, porque elas têm essa estrutura. E nós vimos que a diferença entre um mono, um di, um tri, corresponde à quantidade desses monossacarídeos que vão estar presentes nessa cadeia, e aí vai levar aos óligos e aos polissacarídeos. Então, essa ideia de interação a gente sabe que existe. A única coisa é por que em alguns momentos eu consigo fazer uma dissolução, eu dissolvo, a água consegue interagir de tal maneira que dissolve, e de outra forma eu não consigo. E eu inicialmente imagino que não está havendo esse tipo de interação. Então, o que eu tenho aqui, no caso da sacarose, eu consigo ver perfeitamente bem os grupamentos que têm a capacidade dessa interação, e aí a molécula de água vai fazer essas interações por pontes de hidrogênio com esses grupamentos, e ela dissolve perfeitamente bem um açúcar. Isso é algo que a gente consegue visualizar com muita facilidade. Quando eu entro aqui numa estrutura de um polissacarídeo, aqui eu estou trazendo uma outra forma de representar a celulose, a gente apresentou isso até uma estrutura menor,
vocês observem que eu continuo tendo esses grupamentos hidroxilas aqui, mas eles não estão totalmente disponíveis para interagir com outros compostos que não se, assim, a própria estrutura da celulose, ela se organiza, né? A molécula ela se organiza de tal maneira que ela tem uma interação intramolecular. Então, vocês vão observando que esses compostos vão atraindo os próprios compostos internamente. E isso faz com que permite até o arranjo dessa estrutura molecular de tal maneira que eu não fico com aquela unidade nó, porque ela vai como é que se fala? Envelopando, digamos assim, para ela, porque ela vai atraindo as suas estruturas internas. Então, o que acontece é que no momento que ela tem essa força de interação intramolecular, os pontos de interação com outras moléculas já não vai estar tão disponível assim. E aí, o que você acaba tendo quando você imagina naquele copo de água que eu falei, que você coloca, primeiro você vê que não, fica uma água que não interage completamente, mas você sabe que se você aplicar ali algum tipo de ação física que vá fazer uma modificação nessa estrutura molecular, ou seja, vai aumentar o espaçamento entre essas moléculas internas, ou melhor dizendo, vai diminuir a interação intramolecular, você vai permitir criar espaços para que a molécula de água entre. E aí a molécula de água vai ter vários grupamentos para se associar. Então, ela, na verdade, acaba sendo absorvida por essa estrutura. E aí ela vai criando uma condição nessa estrutura que nós conhecemos perfeitamente bem, que é a transformação, a interação da água com esses polissacarídeos, a gente conhece isso pelo amido, a capacidade de formar um gel, de espessar esse meio, porque ela vai absorvendo aquela estrutura. Então, nós temos aqui representando um processo todo dessas etapas de interação da água com os polissacarídeos. Aqui é uma representação com o amido. Então, vocês têm aqui uma molécula, um grão de amido. Quando ele vai tendo contato com a água, ele vai tendo assim, como se fosse assim, um inchamento. Isso daqui, obviamente, você tem aí alguma força mecânica que faça um processo para ajudar esta interação da água com essas estruturas, e acaba que essa força mecânica, que pode estar representada por uma força, na verdade, essa força física, que pode estar representada por uma ação mecânica ou até por um calor, ela vai rompendo essas estruturas, e no momento que ela rompe de tal maneira, você acaba criando um outro tipo de reorganização dessa estrutura que forma aquele gel. E esse gel, vocês vejam aqui que tem uma coisa interessante, ele sendo formado, ele apresentado, porque tudo isso você tem que enxergar que é uma forma de organização dessa estrutura molecular. Então, é uma estrutura molecular que abraça esses compostos, abraça essa água, e aí ela vai se reorganizando, vai se alterando a sua organização interna. Essa estrutura, em algum momento, ela pode querer voltar àquela, assim, esse grau de interação da água com essa estrutura interna, ela não é tão, dependendo das condições que você mantenha isso, ela não é tão, digamos, estável quimicamente quanto as próprias estruturas intramoleculares da molécula. E dependendo do que você faz, o que acontece? A molécula volta a querer ser só ela mesma, ó, valeu mesmo, te conheci, tô feliz, mas tchau, cada um na sua. Ela volta a querer ser ela mesma, no que ela volta a querer ser ela mesma, ela acaba criando uma nova reorganização da estrutura. Às vezes a gente nem percebe essa liberação da água, em alguns momentos percebe, outros não, que cria esse momento da retrogradação, que é uma outra reorganização da estrutura mais forte
E a gente vê isso, por exemplo, no caso de o pão dormido, no caso do mingau, que a gente estava falando no dia seguinte, que vai estourando, etc e tal. E se você pega, por exemplo, essa estrutura gelatinosa, se eu quero fazer de imediato, acabar, assim, romper esse processo da estrutura gelatinosa, alguns momentos, desse gel, existem algumas coisas que a gente pode provocar a desestabilidade, a desestabilidade não é um termo muito bom, a gente pode promover a quebra, o rompimento da estabilidade desse gel. Uma das coisas que a gente faz para isso é uma modificação de pH. Então, se a gente altera o pH, a gente vai interferir nessa capacidade de interação e aí a gente rompe e quebra o gel se rompe, isso acontece. Tá? Então, são coisas que a gente vai vendo. E o que é legal, que no caso de alimentos, a gente começa a observar que se vocês estão ali na cozinha fazendo algum tipo de preparo, observem o que está acontecendo e tentem responder para vocês o que vocês estão visualizando de transformação, tentem explicar aquilo no aspecto químico, isso é muito legal, tá? Então, isso daqui também é uma outra forma de mostrar o que nós estávamos conversando aqui. Obviamente que vocês têm literaturas bem recentes dessa que está sendo mostrada, para que vocês possam ler um pouco mais sobre o assunto de uma maneira mais aprofundada, tá? Uma coisa que é muito importante, que óbvio que a proporção que eu tenho de amilose e de amilopectina, ela é um fator que influencia na capacidade, velocidade, tipo de gel que eu vou estar formando, beleza? E esse comportamento do polissacarídeo nessa percepção, ela é um comportamento que vai trazer propriedades funcionais e tecnológicas desse produto, tá? Então, você tem coisas assim muito maravilhosas. Lembra que eu fiz um comentário? O polímero, a gente não usa essa terminologia, mas pensa como um filme, pensa como um plástico. Então, na verdade, eu posso até realmente formar nessa organização, até dessa capacidade de interação dessas moléculas, desses pensamentos, eu posso formar como uma cera, algo que sirva como uma barreira, e a gente vê isso acontecendo, sendo formado com banho de amido, frutas que são colocadas em banho de amido, e aí forma aquela película como uma barreira para aumentar o altura de prateleira do fruto, e a gente vai conhecendo essas coisas no decorrer das nossas aulas aqui, e quando vocês forem ouvindo falar algumas coisas sobre isso, vocês já começam a associar, porque é muito legal a gente, assim, lê um texto, a gente conhece um fato, mas a gente tentar compreender como aquilo acontece. E a compreensão sempre vai vir a partir do conhecimento das propriedades individuais daqueles compostos. Então, ter essa percepção realmente da química desses compostos é bem interessante para vocês e clareia muito aí na interpretação do que vocês vão visualizar em tudo que é estudado na área de ciência dos alimentos, tá? Bom, uma outra forma, né, assim, quando a gente começa, né, a gente viu ali essa transformação acontecendo por esses processos químicos e físicos, o que acontece com a interação da água, e aí a gente também começa a perguntar assim, como é que essas moléculas elas se quebram, né? Porque vocês lembram que eu fiz um comentário que a gente pode formar esses compostos e a gente pode quebrar esses compostos. E no aspecto da digestão, isso aí vocês todos já sabem disso, que no caso dos carboidratos, o que interessa para a gente, para poder ser absorvido, é a forma do monossacarídeo, a glicose que a gente quer lá, a gente não quer um amido. Então, para o amido chegar à forma de glicose, obviamente ele vai ser transformado. Então, essas transformações são transformações que no nosso organismo acontecem por processos químicos e físicos também, físicos em todos os movimentos e principalmente a mastigação. E o químico, a gente pode dizer assim, enzimático, que obviamente também é uma reação química, e também a alteração de pH. Então, aqui a gente tem um quadro que mostra, na verdade, uma figura que mostra a quantidade de
enzimas que estão envolvidas nesses processos de quebra do amido. Isso é algo bem interessante da gente estudar e da gente perceber, é que, na verdade, você tem substâncias específicas para quebrar pontos específicos da molécula e ajudar nessa degradação da molécula. Isso daí, assim, imaginando, né? Nós falamos que a ligação glicosídica, talvez eu não tenha chamado atenção para isso, mas estou chamando a atenção agora. A ligação glicosídica é uma ligação muito lábil, ela é uma ligação que ela facilmente se rompe. Mas é óbvio que isso é um pensamento que eu tenho, dela ser facilmente rompida, aonde eu não tenho outras forças atuando nesse processo de interação química. Ou seja, uma coisa é eu romper essa ligação aqui, outra coisa é eu romper essa ligação aqui, aqui, aqui. Por quê? Porque eu tenho aqui situações que vão envolver até uma capacidade da substância que vai atuar nessa quebra chegar por espaço, posso pensar desse jeito, e as próprias forças de interação que estão acontecendo ali. Então, na verdade, você vai vendo, você vai tendo essa percepção, onde você vai tendo essa variedade de substâncias que atuam nesse processo. E, ao mesmo tempo, é legal você ter essa percepção, porque, por exemplo, você pode, num processo tecnológico, você pode querer ter uma estrutura daquele seu polissacarídeo não tão, digamos, ramificada, e você querer fazer uma modificação parcial dessa estrutura para que ela te traga uma resposta tecnológica mais interessante, na formação de um gel, na formação de uma substância espessante e tudo mais. E você pode imaginar, dependendo do que você está querendo desenvolver nesse processo, você pode falar, bom, então vamos ajudar a quebrar isso, e uma das formas, obviamente, é por ação enzimática. Como eu também posso imaginar que isso dentro do alimento, isso é também bem importante eu ter isso na minha mente, que dentro do alimento, todas essas estruturas que nós estamos falando, que ela tem interação intramolecular e a capacidade de interação externa, a gente fez um comentário e só chamou a atenção da interação com a água. Mas óbvio que existem outros compostos dentro do próprio alimento que a gente vai estar envolvido naquele grupo de nutrientes, quimicamente falando, de todas as substâncias que possam estar presentes no alimento, independente se vocês estão definindo isso como nutriente ou não, para mim sim, sempre, porque quimicamente todos eles vão estar nos grupos que nós mencionamos na primeira aula. Enfim, esses compostos vão ter algum grau de interação e principalmente quando eu estou pensando naquelas moléculas pequenas, estruturais, como os próprios compostos bioativos, como aqui grupamentos de compostos fenólicos que possam estar interagindo com essas estruturas poliméricas. Esses compostos, se eu quero fazer uma extração deles do alimento, são compostos que se tornam difíceis de eu conseguir extrair, né? De solubilizar. Então, por exemplo, pensar num composto fenólico que é solúvel na água, não adianta, porque eu não consigo extrair, porque aqueles compostos não me permitem. Mas no momento em que eu, de repente, faço uma aplicação, faço um tratamento enzimático dessa minha matriz, pensando em quebrar essas estruturas de tal maneira, eu não preciso quebrar ela toda, mas romper essas estruturas de tal maneira que esses compostos diminuam a interação com aquele grupamento polimérico, eu já passo a ter mais facilidade de extração. Então, são ideias interessantes para a gente ter, imaginar e aplicar um conhecimento que nós temos muito clássico e conhecemos já na nossa formação básica, da educação básica sobre o processo de digestão humana, como é que a gente pode fazer isso no tratamento de alimentos. Isso é bem interessante da gente pensar, beleza? Muito bem. Legal. Beleza, na ideia aqui. Nós sabemos que no processo de digestão de carboidratos, existe uma fração no nosso alimento, que também foi chamado atenção para vocês na primeira aula, que é aquela fração não digerível, que quimicamente eu tenho como separar, assim, fazer a determinação dela, promovendo a digestão do nosso alimento, simulando um processo digestivo, e existe uma fração de alimentos que não é digerido, que é classificado, caracterizado como sendo fibras. Essas fibras, elas quimicamente são estruturas
similares ao grupamento de carboidratos, então elas são consideradas carboidratos. E nós temos aqui algo também muito interessante, é que na quebra, né, na degradação do amido, mesmo essa degradação química do amido, existe uma pequena fração que eu não consigo degradar totalmente. Então, é uma fração que eu não consigo digerir, e essa fração é chamada de amido resistente, e ela acaba tendo propriedades funcionais similares às fibras. Então, eu posso usar esse conhecimento nessa perspectiva de ser também mais uma substância com ação funcional, ou também, por ter esse conhecimento, eu posso utilizar isso num aspecto tecnológico, como sabendo que parte eu não vou conseguir digerir, e aí ter essa preocupação, como a gente estava falando, até desses compostos fenólicos, se eles estiverem aderidos a essa fração que não é digerível, fica mais difícil de extrair, então são coisas para a gente pensar. Óbvio que aí eu posso aplicar outras maneiras de romper essas estruturas, e aí são forças físicas que vão atuar, por exemplo, o ultrassom as ondas, né? É um processo que também ajuda nessa liberação desses compostos, ajuda a romper essas interações químicas, ok? Um outro tipo de transformação que acontece no carboidrato, essa é interessante da gente ver que, na verdade, esse processo de transformação ele também não é natural. E aí nós não estamos falando de transformações naturais, estamos falando de alterações que essa estrutura molecular vai trazer e como é que isso, inclusive, é até utilizado nas perspectivas tecnológicas. Então, todo mundo conhece o caramelo, e o caramelo nada mais é do que um processo de degradação de carboidrato. Então, ele é um processo de degradação da sacarose, onde a gente usa calor, usa uma alteração de pH para promover esse processo de degradação. E o que é legal da gente ver aqui, que aqui a gente parte já, eu disse para vocês, daquela ligação glicosídica, você rompe ela tranquilamente por pequenas ações. Só que aqui a minha ideia não é fazer o rompimento dessa ligação glicosídica, porque seria muito simples, é simplesmente eu romper. Na verdade, eu quero formar outros compostos, porque eu dou uma continuidade nesse processo, e aí aquela estrutura que era o monossacarídeo, eu começo a quebrar essas estruturas e começo a formar ali no meio compostos que vão ter capacidade de fazer interações químicas para formar outros compostos, e com isso eu vou formando vários tipos de substâncias que são responsáveis pelo flavor, o odor e o sabor característico do caramelo. O que chama bastante atenção é que vocês observem aqui nesse esquema, que é um esquema também parcial que está sendo apresentado aqui da formação do caramelo, que nós partimos de uma estrutura de sacarose, tá? E a partir dessa estrutura, só com o aquecimento e uma modificação e adição de ácido, nós conseguimos identificar, já foram identificados uma série de compostos químicos, mais de 100, se não falha a minha memória, que são responsáveis por essas características de odor, cor e sabor específico do caramelo, tá? Então, só isso já é um estudo e uma aula só para falar de caramelo, mas não é o caso, apenas para a gente ter essa percepção. E só vou chamar a atenção de vocês a respeito dessa substânciazinha aqui, que é o hidroximetilfurfural, que ela é uma substância formada por um processo da desidratação desses... Aqui, ai meu Deus, está pequenininho, mas assim, a desidratação da glicose e da frutose pode levar a formação, leva à formação desse hidroximetilfurfural por, assim, não direta, você tem um mecanismo, vão formando compostos em paralelo, mas leva à formação desse hidroximetilfurfural, que é um produto da desidratação desses compostos, e aí o calor está sendo apresentado. Então é interessante porque esse hidroximetilfurfural é uma substância que é utilizada para que a gente justamente observe a degradação desses compostos em alguns alimentos. Por exemplo, no controle de qualidade de mel, vocês vão ver que nós vamos falar sobre isso, beleza?
Uma outra transformação de carboidratos, assim, que ele passa por um processo de alteração aí que a gente observa muito, é a chamada reação de Maillard. A reação de Maillard é a clássica reação do escurecimento não enzimático, e acredito que vocês, na formação de vocês já tiveram algum conhecimento básico a respeito disso na bioquímica. Aqui a gente só vai só relembrar algumas coisas. E vocês só observem aqui, que eu quero chamar a atenção de vocês, dois caminhos que estão sendo mostrados aqui a partir da glicose, de um açúcar redutor, e aqui ele usa a terminologia, na verdade, a reação de Maillard é uma reação desencadeada por açúcares redutores. Então, vocês observem aqui que a gente já vai falar do que se trata um açúcar redutor. Então, nós temos aqui a glicose participando dessa reação a partir de um processo onde ela se condensa com uma amina primária, e aí nós, observando essa substância, nós lembramos rapidamente dos aminoácidos. Então, um açúcar redutor se condensando com proteínas, a gente desencadeia esse processo da reação de Maillard, e a partir também da própria desidratação do açúcar redutor, a gente leva a formação do furfural, que aí tem lá o hidróxido de furfural que nós falamos anteriormente, a gente vai por esse caminho da formação do furfural, e ambos os procedimentos, tanto pela condensação com proteínas, pelos grupamentos aminos, tanto pelo caminho do furfural, o resultado final é a formação de compostos escuros, que são caracterizados como melanoidinas, ou melhor dizendo, as melanoidinas são esses pigmentos escuros, elas vão formando uns complexos, e isso daí vai caracterizar aquele escurecimento enzimático. Isso é um mecanismo que, em alguns momentos, você pode querer que isso aconteça, você pode querer que aconteça esse mecanismo. Por quê? Porque você obtém uma característica própria, sensorial própria de alguns produtos. Então, aqui nós estamos dando um exemplo, por exemplo, de um pão torrado. Você deseja que essa situação aconteça. Mas, por outro lado, isso é um mecanismo que em determinados processos você tem que ter bastante cuidado. Assim, você tem que ter uma percepção até onde você vai, porque todos esses compostos que começam a ser formados por essas reações de degradação são compostos que começam a apresentar um potencial oxidativo alto. E isso pode levar a reações diversas, porque eu posso ter esse mecanismo acontecendo no alimento, essas substâncias sendo consumidas levando a alterações metabólicas no meu organismo, justamente porque elas apresentam algumas características químicas que vão propiciar algumas alterações metabólicas. Então, são coisas que a gente tem que pensar. E vocês vão dizer assim para mim, bom, aí esse é o grande problema do consumo de produtos processados, ultraprocessados, etc, etc. Bom, gente, uma alimentação é algo que realmente você tem que ter consciência do que você quer se alimentar e do que você sente prazer também em se alimentar. Então, esse aspecto da alimentação, no meu entendimento, assim, isso daí é um pensamento meu, eu acho que o profissional que lida com alimento, tanto na percepção de produzir novos produtos ou de orientar uma alimentação, ele tem que ter uma percepção muito, muito, muito delicada e profunda a respeito do que realmente é um alimento. Então, a percepção do alimento, para mim, vai além do nutrir, porque o alimento ele tem uma força muito grande, né? Ele está presente em tudo, ele está muito associado ao prazer, ele está muito associado realmente ao seu bem-estar. Então, as pessoas elas não comem apenas para cuidar da saúde. Existe todo um lado psicossocial que envolve isso. Então, neste sentido, eu não acho que cabe aqui uma discussão
do que não usar isso ou aquilo. Você tendo consciência das coisas, e para mim o mais importante não é você estabelecer regras, é você apresentar às pessoas o conhecimento sobre aquilo para que elas façam as suas escolhas de forma realmente consciente, sem regras pré-estabelecidas. Mas é óbvio que eu tenho que observar o que eu estou transformando num alimento, o que aquilo está me trazendo de benéfico, o que aquilo naquele momento é bastante plausível ou não. Mas isso são opções, porque no próprio processo que eu preparo um alimento dentro da minha casa, efetivamente eu também vou estar fazendo as suas transformações. Então a reação de Maillard vai acontecer na minha casa também. Então são coisas que eu tenho que pensar e para mim isso é algo muito importante, que eu sempre converso e quando eu tenho oportunidade com os meus alunos, não estou dizendo que a minha palavra é a única correta, mas eu acho sempre legal as pessoas escutarem as diversas opiniões e seguirem a sua filosofia. Mas o mais importante é que quando você definir qual é a sua forma de pensar, qual é a sua forma de atuar profissionalmente, que você realmente faça isso com conhecimento técnico sobre o que você está falando, e não apenas como estabelecendo um padrão. Você tem que ter esse conhecimento, beleza? Bom, vamos em frente. E, muito bem, olha que coisa legal isso aqui. E que coisa super interessante. Todo esse processo da reação de Maillard que a gente conhece já há bastante tempo, associado à parte nos alimentos em si, e aqui ficou um pouquinho apagado, né? Mas tudo bem. Posso fazer aqui uma modificação em 2 minutinhos, só para a gente ter aqui o geral e não perder a estrutura da nossa aula toda, rapidamente, ó, isso que é bom. Tudo aqui gravando, quase que ao vivo. Então, beleza. Olha que coisa legal que é isso aqui. Todo esse processo da reação de Maillard, esse mecanismo que a gente compreende, já se estuda bastante em alimentos, é um mecanismo que acontece dentro do nosso organismo. E é um mecanismo que vai levar, por essa capacidade de interação dos açúcares redutores com as proteínas do nosso organismo, vai acontecer esse processo da degradação, realmente, olha aqui, a formação dos produtos de Amadori e vai levar à formação do que eles chamam de produtos avançados da glicação. Então, teoricamente, o nosso metabolismo, ele promove a produção dessas AGEs, juntamente com essas AGEs, porque, como eu falei, lembra que eu fiz um comentário, que nós temos ali uma alta quantidade de compostos com potencial oxidativo bastante relevante. Então, esses produtos também vão levar, né, a promoção associados a isso. Nós temos outros processos oxidativos acontecendo. Então, além das AGEs, são formadas também essas ALEs por lipoxidação. E essas substâncias, o acúmulo dessas substâncias, hoje em dia, estão associadas a uma série de doenças degenerativas. Então, vocês veem aqui, classicamente, que é observado no diabético e também com o avançar da idade, né, mas associado já a alguma desordem metabólica e com o avançar da idade, vocês observam aqui que há um acúmulo dessas substâncias porque o metabolismo ele acaba não conseguindo eliminar essas substâncias. Então, isso é uma coisa muito legal, só para chamar a atenção de vocês. Eu não estou aqui para estudar clínica e nem tenho esse conhecimento, mas para quem for para essa área, assim, associar o conhecimento à química é uma só. Então, associar o que está acontecendo dentro do nosso organismo, o que acontece dentro do alimento, que a gente discute, porque nós estamos discutindo um sistema biológico de constituição completamente única, né? Todos nós somos seres vivos, tanto os alimentos quanto nós. Então, tem coisas assim super interessantes para a gente conversar a respeito disso e perceber algumas coisas a respeito disso e facilitar o nosso raciocínio também em tudo que a gente estuda e associar esses conhecimentos, beleza? Muito bem. Aí a gente sai dessas transformações, dessa percepção de transformações dos alimentos e entra aqui com algumas
algumas visões das propriedades químicas dos carboidratos. Bom, uma primeira propriedade química que os carboidratos têm é a seguinte: os carboidratos, eles apresentam, todos os carboidratos, eles apresentam na sua estrutura um carbono quiral. Vocês vão lembrar lá do segundo grau que o carbono quiral, também chamado carbono assimétrico, lembrando que o carbono é uma estrutura que tem capacidade de se ligar a ele é tetravalente, se liga a 4 compostos distintos, e ao se ligar a 4 compostos distintos, ele tem a capacidade de passar por aquele fenômeno de isomeria ótica, como a gente está vendo aqui. Ao mesmo tempo, por ter esse carbono quiral, a substância que tem esse carbono assimétrico, ela tem a capacidade de promover o desvio da luz polarizada. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: vocês estão vendo aqui nesse esquema, vocês têm aqui uma fonte de luz, e uma fonte de luz emite um feixe de luz, e esse feixe de luz, vocês têm a emissão de luz para diversos caminhos. Quando você passa essa luz por um polarizador, você polariza e você direciona esse feixe de luz num único sentido. No momento em que você faz essa direção do feixe de luz, quando você lida com uma substância que tem a capacidade de desviar a luz polarizada, observe aqui que nós temos a fonte de luz emitindo feixe de luz, passando pelo polarizador, promovendo a luz apenas num único sentido. Essa luz polarizada entra num tubo que nós chamamos de tubo polarimétrico, que tem aqui dentro uma solução com carbono assimétrico, com carbono quiral. O que ela faz? Ela desvia a luz polarizada. E no momento em que você conhece o ângulo que foi desviado, e aí você tem um analisador, obviamente você quantifica isso, que você conhece o ângulo que foi desviado, você pode identificar ou quantificar essa substância. Então, esse é um método super interessante e bem clássico que nós vamos ver no controle de qualidade de alguns alimentos fontes de carboidrato. Agora, observem aqui que é uma coisa muito legal a gente perceber o seguinte: quando eu estou falando aqui que é uma substância que tem carbono assimétrico, uma coisa é eu falar assim: eu vou dosar o teor de sacarose, vou botar aqui dentro uma substância com sacarose. Tranquilíssimo. Aí sim, se eu só tenho ali a sacarose, só ela com carbono quiral, tranquilo, porque só ela vai estar fazendo o desvio da luz polarizada. Agora, se eu digo para vocês que eu tenho ali dentro uma mistura de sacarose, amido, pectina e sei lá o quê, ou seja, vários outros compostos que também têm carbono assimétrico, fica difícil eu poder dizer quem é quem, porque todo mundo teve a capacidade de desviar a luz polarizada. Então, isso aqui, ó, desculpa, é uma técnica e com certeza é bastante útil, mas, obviamente, eu só posso aplicar tendo a substância específica que eu quero analisar, e ela tem que estar ali somente ela. Eu não posso ter nenhuma outra substância que também tenha esse carbono assimétrico, que também vai ter essa capacidade de desviar a luz polarizada. Então, isso é algo que eu tenho que pensar, tá? Mas é uma propriedade química dos carboidratos. Só os carboidratos, Égida? Não. Só os carboidratos não. Qualquer composto que tenha carbono quiral, ou seja, que tenha o carbono ligado nas 4 ligações dele tenham grupamentos diferentes, também tem essa mesma capacidade. Por isso que eu estou chamando a atenção, que eu tenho que saber o que eu estou querendo e como eu vou utilizar essa propriedade química, tendo a ciência que isso aí não é exclusivo só dessa substância, tá? Muito bem. Uma outra capacidade, uma outra propriedade química de carboidratos é que você pode, essas substâncias podem passar por uma reação química chamada de esterificação. E a esterificação, essa alteração que a gente até usa assim, eu vou transformar a molécula, lógico, é muito utilizada em amido quando a gente quer fazer a modificação do amido. Então, vocês já devem ter também ouvido isso na formação de vocês, em tecnologia, acredito eu,
quando vocês têm assim, um amido modificado, e vocês podem modificar a estrutura do amido, lembra que a gente falou das estruturas, da própria composição do teor de amilose, amilopectina, a estrutura que está sendo formada, você pode criar, modificar esse amido, a modificação do amido, ela acontece por diversas técnicas, vocês têm outros caminhos de modificação do amido. Aqui eu estou chamando a atenção da esterificação, só para mostrar isso para vocês. É uma propriedade química também, onde você vai mudar a estrutura do amido, e a ideia de você fazer a mudança da estrutura do amido é você trazer, você obter um produto que você possa ter maior proveito tecnológico ou funcional. Então, uma ideia da aspecto funcional é que, de repente, se eu faço uma modificação do amido, eu posso, por exemplo, ou aumentar o teor de amido resistente, se eu quero isso, quero ter maior teor de amido resistente para, junto com aquele alimento que eu vou estar fornecendo energia, além disso, está formando lá amido resistente que vai atuar como um prebiótico. Então, eu posso ter uma percepção dessa. Então, a ideia da modificação do amido é realmente trazer alguns benefícios no seu aspecto funcional ou tecnológico. No aspecto tecnológico, eu posso querer não formar gel, ou formar um espessante com uma característica X. Então, várias ideias, beleza? Só para vocês terem essa percepção. Muito bem. Uma outra propriedade química é que quando os carboidratos eles podem passar por um processo de redução. Isso não é uma coisa tão natural, dependendo das condições, isso é provocado, obviamente, e isso é uma forma aplicada e utilizada para produzir produtos que têm, inclusive, aplicação tecnológica, né? Digamos assim. Porque vocês estão vendo aqui que a partir da a partir da redução da glicose, a gente leva a formação de sorbitol, que é um adoçante. E você pode, a partir da oxidação do sorbitol, você leva até ali a formação da própria frutose. Então, você pode criar caminhos de produção por esse mecanismo de hidrogenação. Da mesma maneira que a própria frutose, você leva a produção de manitol, glucitol. Manitol, acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, é muito utilizado, inclusive em algumas provas clínicas de colonoscopia, é bastante utilizado também. Muito bem, teoricamente, você converte, né, o que você faz aqui no processo desse, você está convertendo um monossacarídeo, uma estrutura, né, um monossacarídeo que iria produzir energia, você forma uma substância que ela já não produz energia, né? E aí tem essas vantagens, que são os adoçantes e tudo mais. Vamos lá. Olha o que é legal também. Esse mesmo mecanismo aqui do processo da redução da glicose, hoje em dia está sendo estudado como sendo um dos mecanismos para compreender algumas degenerações que acontecem no nosso organismo. Uma delas, como a própria produção da catarata. A catarata sendo associada a esse acúmulo dessas substâncias por esse processo de redução dessa glicose, justamente também entendendo que até o acúmulo dessa glicose sanguínea por paciente diabético tem maior tendência a catarata, doenças renais, neuropatias. Então, eles estão compreendendo essa via metabólica e, a partir dessa percepção, conseguir fazer uma alteração para evitar essas consequências no nosso organismo não desejáveis, tá? Então, isso é bem interessante, volto a dizer, na percepção de você olhar o que está acontecendo no universo alimento, que é algo que é produzido e que é utilizado, etc. e tal, e no universo natural orgânico que foi provocado já por algum tipo de desordem do próprio organismo. É bem interessante da gente pensar. E aí a gente tem também aqui, vocês estão vendo que eu estou olhando para o lado, só para eu ver, ter uma percepção do tempo. A gente tem também aqui uma outra reação que os carboidratos passam, que é ter a capacidade de se oxidar. Essa aqui é uma reação que a gente vai usar bastante durante as nossas aulas de análise de alimentos, porque é uma técnica clássica utilizada em alimentos e uma técnica também clássica utilizada até em testes bioquímicos para
identificação dessas substâncias. Muito bem. O que acontece? Os carboidratos, alguns carboidratos, vocês lembram que a gente falou que os carboidratos são constituídos, são formados a partir daqueles grupamentos de carbonilo provenientes de aldeídos e de cetonas e com condensação de álcool e vão formando aquelas estruturas de carboidratos. Quando você tem esse grupamento carbonilo livre, mais na forma de aldeídos, de aldoses ou do que cetoses, ele tem a capacidade de fazer esse processo de condensação. Também vou aproveitar aqui, rapidinho, que eu estou vendo que saiu. Aqui, tá, mas aqui é uma outra falha. Vamos em frente que está tudo certo. Então, o que acontece? Quando vocês têm essa capacidade de oxidação somente desses grupamentos, né? Desculpa, somente desses grupamentos de carbonilo livre, mais das aldoses, o que acontece? Você caracteriza aquele produto como sendo um açúcar redutor. Então, vocês lembram que a gente até comentou que são os açúcares redutores que passam pela reação de Maillard. Então, agora vocês estão entendendo quem é o açúcar redutor, que é justamente esses compostos que têm essa capacidade, grupamento carbonilo livre, mas na forma de aldose. Muito bem. Aí, o que acontece aqui, como está sendo representado para vocês? De uma forma bem esquemática. Na reação de Fehling, ele utiliza como substância que vai promover a oxidação do carboidrato o sulfato de cobre. O cobre, ele utiliza na forma de sulfato de cobre, o cobre ele vai ser reduzido a óxido cuproso e o carboidrato vai ser oxidado. E aí ele até mostra aqui que no momento que você faz uma oxidação de uma aldose, você vai formar um ácido específico, mas tranquilo, não é isso que nós precisamos entender aqui. O que acontece? Isso aqui é um esquema que ele está mostrando para a gente, até uma maneira de uma forma qualitativa, eu identificar se aquela minha substância tem ou não açúcar redutor. O que eu faço? Eu simplesmente pego a minha amostra em condições aonde possa ocorrer essa redução do cobre, porque não é simplesmente só jogar o cobre ali dentro, uma das condições é que eu tenho que ter um meio fortemente alcalino, e outra condição é eu ter o calor acontecendo para ativar a reação química, porque senão isso daí demora bastante tempo. E aí, o que é interessante é que a própria transformação do cobre vai nos dar a visualização da reação estar acontecendo e o término dessa reação, digamos assim. Porque o sulfato de cobre, ele é uma solução azulada e no momento em que eu formo o óxido cuproso, eu vou estar precipitando esse cobre e esse cobre é uma solução avermelhada. Desculpa, esse cobre, o óxido cuproso, ele é um precipitado vermelho. Então, ele até demonstra dessa forma que eu vou vendo no aspecto de identificar tem ou não tem, eu só preciso ver essa visualização e tendo essa visualização é super tranquilo para mim. Não sei o que aconteceu, só um instantinho que eu vou ligar aqui, porque está tudo funcionando. Pronto, a bateria não acabar. Então, o óxido de cobre, ele tem essa mudança de cor e eu consigo identificar. Beleza? Muito bem. Então, voltando aqui, ali a gente conseguiu visualizar o que a gente tem. Volto a dizer que você precisa ter o grupamento carbonilo livre. Então, esse grupamento carbonilo livre é o aldeído oxidável. Você tem algumas formas de cetona que também podem ter essa capacidade de passar por esse processo oxidativo, mas só as alfa-hidroxicetonas, outras não. E aí, você tem a reação química, não como um aspecto qualitativo. Vocês estão vendo aqui a reação química geral, se eu quero fazer uma análise quantitativa, ou seja, eu não quero mais avaliar se eu tenho, como é que se fala? Se eu tenho uma substância que vai
se ela está ou não presente. Eu quero saber quanto que eu tenho dessa substância. Então, nesse momento, é isso que eu quero trabalhar aqui. E aí, como é que eu enxergo dessa forma? Então, vocês têm uma reação química, como a gente colocou ali, aldose, o aldeído, formando um ácido carboxílico no processo de oxidação do aldeído, forma um ácido, a gente já viu. Na presença do sulfato de cobre, esse sulfato de cobre se convertendo a óxido cuproso, no sulfato de cobre aqui representado como óxido de cobre, né, porque é o cobre 2 que vai se dissolver a óxido cuproso no meio fortemente alcalino com calor. Muito bem, quando eu quero quantificar uma substância, eu preciso conhecer a estequiometria da reação para poder fazer essas análises quantitativas, que aí eu vou entender quem está reagindo com quem, tudo mais. Eu tenho dois caminhos, ou eu conheço a reação química, estabeleço o equilíbrio da reação e trabalho em cima da estequiometria, ou eu crio uma condição onde eu estabeleço um padrão para que eu observe como a reação acontece sem me preocupar com a estequiometria. Aqui, nós, obviamente que tem a estequiometria da reação, é de 10 para 1, se você considera a glicose como sendo o padrão, digamos assim. Mas vocês vão entender por que a gente está trabalhando aqui com a padronização. Qual é a ideia da padronização? Muito bem. O que ele faz, o método de Fehling, ele estabelece, ele não trabalha com essa estequiometria, ele estabelece, como ele chama assim, de título de Fehling, ou seja, ele cria um padrão, ele trabalha de uma maneira em que ele conheça o que ele está fazendo e, a partir daí, ele vai perceber qual é a proporção que vai estar sendo envolvida nessa reação que nós estamos trabalhando. Como é que ele vai perceber isso aí? Da seguinte forma, ele parte, dentro do método dele, ele parte de uma solução de sacarose PA 4,75%. O que é uma solução de sacarose PA? Primeiro, nós não estamos falando de açúcar, nós estamos falando de sacarose PA, que é uma substância química que foi produzida, purificada, para que você tenha ela realmente grau analítico. Então, ele dissolve essa solução, ele pega 4,75 gramas dessa solução, dissolve em água. Teoricamente, vocês vão já me dizer que isso aí foi solubilizado em 100 ml de água, é verdade, porque está nessa proporção de 4,75%. Mas vocês têm uma observação a mais que diz assim, é uma solução de sacarose PA 4,75%, peso por volume, hidrolisada. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, essa solução de sacarose, a sacarose, ela não é um açúcar que tem a capacidade de se oxidar. Por quê? Porque ela não tem a sua estrutura, na sua estrutura química, ela não permite as suas frações, né, o seu grupamento carbonídeo livre para esse processo de oxidação. Mas a glicose, e na verdade, vocês viram lá na verdade nós não vimos isso no início, mas a frutose, ela é um monossacarídeo que tem o mesmo peso molecular do que a glicose e, na verdade, ele tem uma alteração estrutural, eles são isômeros estruturais, digamos assim. Então, você tem até como converter glicose em frutose, porque nós estamos falando de aldose e cetose, a gente tem como converter essas condições. E aí, o que acontece? Quando eu hidroliso a sacarose, eu quebro a sacarose, que é um disacarídeo, e formo glicose e frutose. A reação química é essa. A glicose e a frutose são formadas e, dependendo do meio que eu estou trabalhando, das condições, elas podem ter essa inversão, uma se transformar em outra, etc. E aí, essa mistura de glicose e frutose, nós chamamos de açúcar invertido. Então, essa já é uma razão para que a gente compreenda que a gente não vai trabalhar com a estequiometria. Por que a gente não trabalha só com a glicose? Por que o Fehling não pensou, pega só a glicose? Eu imagino que ele não tenha pensado nisso,
Porque efetivamente a gente usa essa técnica realmente pensando no teor de sacarose. E a sacarose, a gente tem que inverter essa sacarose, a gente tem que transformar essa sacarose em açúcar redutor. E como eu não tenho controle, quanto que eu estou de um e de outro, teoricamente, dependendo do meio, eu sei que aquela mistura, chamando de açúcar invertido, vai me dar essa resposta, eu faço toda a associação dessa maneira. Tanto é que eu faço a padronização, né? Eu defino o título do Fehling utilizando essa solução de sacarose, tá? Então, eu vou hidrolisar a sacarose. Então, efetivamente, eu pego... Desculpa, não deveria ser o correto, mas estou em casa, não vou cumprimentar ninguém, então está tudo certo. Mas não é a melhor forma, principalmente nesse momento, só depois tendo que lavar minha mão. Então, vamos lá. O que eu faço com a sacarose? Eu pego a sacarose, peso a quantidade de sacarose que eu estabeleci, que eu vou pesar, coloco um pouquinho de água para dissolver a sacarose, acidifico com ácido clorídrico concentrado, essa é a técnica, gotinhas de ácido clorídrico concentrado, e coloco essa solução em ebulição durante 2 minutos. O que isso faz? O que eu faço com isso? Simplesmente eu promovo nisso daí a quebra da sacarose. Então, lembram que eu comentei que a ligação glicosídica é uma ligação muito lábil? Então, em 2 minutos, com aquecimento, eu consigo quebrar a sacarose e formar glicose e frutose, essa solução que eu estou chamando de açúcar invertido. Tá? Aí, o que eu tenho que fazer? Depois que eu faço que eu hidroliso essa sacarose, eu resfrio esse becher que tem a minha amostra, um pouquinho de água e ácido, neutralizo isso, porque lembram que eu comentei que a reação de Fehling precisa de um meio fortemente alcalino, então eu não posso trabalhar com esse meio ácido, então eu neutralizo isso, transfiro quantitativamente para o balão volumétrico, ou seja, passo água para garantir que tudo que estava aqui no meu becher veio para o meu balão volumétrico, transfiro quantitativamente, lavo, funil, bastãozinho de vidro, tudo que eu tenho, que tocou a minha amostra, eu tenho que arrastar essa solução para o meu balão volumétrico para garantir que tudo foi transferido, transfiro quantitativamente para o meu balão volumétrico e completo o volume, a 100 ml. E aí eu tenho a minha solução de sacarose PA 4,75% hidrolisada. E eu posso dizer, na verdade, que a partir do momento que eu fiz tudo isso, eu tenho uma solução de açúcar invertido a 5%. Da onde você tirou isso, Edna? Aí sim eu uso a estequiometria, porque eu sei que 1 mol de sacarose, quando passa por um processo de hidrólise, vai formar 1 mol de glicose, 1 mol de frutose. E vai utilizar a água. 1 mol de sacarose tem 342 gramas, com uma molécula de água. Lembra que a gente falou, quando quebra, entra água, quando condensa, né? Quando forma, libera água. Então, nessa quebra, para a formação dos monossacarídeos, eu preciso da água. Então, 342 gramas de sacarose vai formar 360 gramas de açúcar invertido, 180 de glicose, 180 de frutose. E aí, na regrinha de 3, 4,75 gramas de sacarose corresponde a 5 gramas de açúcar invertido. Maravilha! Então, eu passo a colocar esta solução de açúcar invertido a 5% na minha bureta. E o que eu vou botar aqui embaixo no meu Erlenmeyer? No meu Erlenmeyer, eu vou botar o que eu chamo de solução de Fehling. Eu posso colocar isso fazendo da seguinte maneira. Eu posso preparar uma solução que eu chamo de solução de Fehling A e solução de Fehling B. Quem é a solução de Fehling A? A solução de Fehling A é uma solução que contém a substância que vai promover a oxidação do meu açúcar redutor, né? Da mistura do açúcar invertido.
Quem é essa substância? O sulfato de cobre. Então, eu uso o sulfato de cobre pentaidratado, tem uma concentração específica estabelecida pelo método de Fehling, e eu preparo uma solução de sulfato de cobre pentaidratado, que é a substância que tem, maravilha. E a minha solução de Fehling B, quem é ela? É uma solução que contém tartarato duplo de sódio, potássio e hidróxido de sódio. O que é essa solução? É uma solução tampão que vai manter o meio tamponado em pH alcalino para permitir esta promoção da própria inversão da glicose e frutose, da aldose, na verdade, da cetose e aldose, para promover a oxidação dessas substâncias. Legal, né? E aí, dentro do meu Erlenmeyer, eu coloco esse sulfato de o Fehling A e o Fehling B, ou seja, o sulfato de cobre mais o meio tamponado. Ponho isso para ferver, uma solução, é uma reação química que acontece o tempo todo em ebulição. Conforme isso aí estiver fervendo, eu vou lá e começo a titular. E estou titulando com quem? Estou titulando justamente com a minha solução de açúcar invertido a 5%, que a gente já sabe de onde vem. E aí eu digo para vocês que eu gastei aqui 10,3 mililitros. Então, se eu sei que 5 gramas de açúcar invertido está em 100 ml da solução, porque eu preparei a solução e já sei que tem essa correlação que a gente já conversou, esse volume que eu gastei aqui na solução, eu tenho X. Esse X vai dizer que corresponde a 0,515 gramas de açúcar invertido e eu chamo isso de título. O que é isso? Isso vai estar lá no rótulo dos meus reagentes. A solução de Fehling A, a solução de Fehling B vai estar lá escrito assim, título, ou eu posso fazer uma mistura dessas duas soluções, preparei uma, preparei outra e misturei para ter uma solução única, e essa solução única vai estar lá 10 ml de Fehling, e nessa solução única eu vou ter o sulfato de cobre, tartarato duplo sódio potássio e o próprio hidróxido de sódio. E vai estar lá o título. O que o título vai estar me dizendo? E eu estou aqui trabalhando com o título, considerando que eu não misturei essas soluções, que eu tenho aqui o Fehling A e o Fehling B. O título vai estar me dizendo assim, ó, toda vez que eu pegar a 5 ml daquela solução que tem na minha garrafa de Fehling A, 5 ml daquela solução que tem na minha garrafa de Fehling B, eu vou precisar desta massa de açúcar invertido, desta massa de açúcar invertido para reduzir o cobre que eu coloquei aqui dentro do Erlenmeyer. É isso que o título me diz. Sempre eterno? Não, eterno não. Por quê? Porque no momento em que eu tiver que preparar uma nova solução de Fehling, tanto A quanto B, eu sou obrigada a fazer novamente esta padronização da solução, onde eu vou preparar uma solução de sacarose hidrolisada para conhecer a quantidade de ácido, para produzir o ácido invertido que ali dentro e saber quanto que eu produzi de ácido invertido, desculpa, de ácido é ótimo, de açúcar invertido, e a partir do momento que eu sei a quantidade de açúcar invertido que eu produzi ali dentro, eu vou titular essa solução novamente, 5 de A e 5 de B, para ver quanto que eu gastei e fazer essa contazinha para eu ter o título do Fehling. Então, volto aqui a dizer que o título do Fehling, ele só me dá uma informação, que é, olha, independente do que você vai colocar aqui na minha bureta, independente do que você vai colocar aqui na minha bureta, eu preciso desta quantidade de açúcar invertido para reduzir o cobre que eu coloquei aqui dentro, nestas condições do meio tamponado. Ou seja, eu preciso do cobre que eu coloquei aqui dentro, quando eu coloquei os 5 ml de Fehling A, nas condições que eu criei aqui dentro, quando eu coloquei os 5 ml de Fehling B com aquele tampão.
E aí, se essa é a massa que eu preciso de açúcar invertido, se eu gastar aqui 1 ml, 10 ml, 45 ml, não importa, porque eu sei que o volume que eu gastei aqui, neste volume que eu gastei aqui, tem esta quantidade de açúcar invertido, porque o título me diz que é esta quantidade de açúcar invertido que eu preciso para reduzir o cobre que está aqui dentro. Então, automaticamente, quem está reduzindo esse cobre corresponde ao açúcar redutor da minha amostra, eu vou achar a quantidade de açúcar redutor que eu tenho na solução que eu coloquei aqui dentro. Legal, né, gente? Beleza. Bom, importante eu saber de onde vem o título. Normalmente a gente não faz o título, porque as soluções já estão prontas, isso daí parte por uma técnica, mas é legal, porque se um dia vocês precisarem fazer, vocês já sabem de onde vem, é só pegar lá nos métodos, tem certinho a quantidade que eu tenho que colocar de cada reagente e sabem que vocês têm que aferir. Da mesma maneira, quando vocês fazem uma solução de hidroxóis, vocês não têm que fazer a fatoração, achar o fator de correção, a ideia aqui é a mesma. Então, eu já sei para que serve o título, tá? Isso é muito importante, porque nós vamos usar isso aqui na sequência das análises que nós vamos fazer quando a gente aplicar, quando a gente for fazer o controle de qualidade de alimentos fontes de carboidratos, ou, independente disso, quando a gente quiser saber a quantidade de açúcar redutor em uma amostra, a gente acaba utilizando esse método de Fehling, então a gente vai aplicar esse título aqui. Beleza? Muito bem. Então, com isso, a gente conclui a aula de hoje, fazendo um resumo geral. O que é importante a gente ter na mente é que essa fração de carboidratos ela é representada por compostos que vão sendo formados a partir da condensação de compostos, compostos que têm na sua constituição carbonilo, ou seja, aldeídos e cetonas com álcool, e aí vão formando os N-acetais, quando é uma molécula de álcool, com mais de uma molécula, com 2 moléculas de álcool vão formando os acetais, com isso vocês vão tendo diferentes grupamentos sendo formados. Quando você tem uma cadeia de 6 carbonos formando essa estrutura, isso é chamado de monossacarídeo. Esses monossacarídeos, conforme eles vão fazendo ligações glicosídicas e vão condensando, aumentando, liga um com o outro através dessa ligação glicosídica, liberando uma molécula de água, eles vão formando uma cadeia de monossacarídeos, então vão formando di, tri, tetri, polissacarídeos, e vocês podem quebrar essa ligação glicosídica por ações químicas e físicas. A temperatura quebra, nós falamos até ondas de ultrassom, a ação mecânica em alguns casos também, e ações enzimáticas, que é uma ação química, e aí você quebra esses polissacarídeos em unidades menores, desses polímeros vão se tornando unidades menores, ou fazer uma quebra total para transformar todo aquele polissacarídeo nos seus monômeros básicos. Nós vimos também que desses polissacarídeos, dentro da fração de carboidratos, nós temos aquela fração que não é quebrada, não é uma fração digerível, que nós chamamos de fibra, que faz parte dessa estrutura. Quimicamente, a estrutura dela é similar, então ela está dentro dessa fração de carboidratos. E aí vocês têm também uma fração do amido que ele não consegue ser digerido, que nós chamamos de amido resistente, com propriedades funcionais similares às das fibras. Também vimos que esses carboidratos, por apresentarem carbono assimétrico, têm a capacidade, né, de passar, na verdade, não é o termo passar, apresentar isômeros óticos, e nós vimos que esses compostos têm a capacidade de desviar a luz polarizada, podendo ser utilizado, essa técnica ser utilizada na identificação ou quantificação desses compostos quando eles estão, obviamente, isolados. Falamos também que essas estruturas de carboidratos, quanto maior essas estruturas são, a gente vai ter interação intramolecular, e isso aumenta uma dificuldade de interação
por exemplo, com a água, e até fizemos o comentário que outros compostos estão ali, eu chamei a atenção dos próprios compostos fenólicos, podem estar interagindo e a gente não conseguir extrair, então a gente ter ações que quebrem essas moléculas para que a gente possa aumentar a interação com a água e extrair. Comentamos que nessas ações que a gente tem para aumentar a interação com a água, que é a partir de ações mecânicas e calor, a gente consegue a água interagir, mas ela vai entrando na molécula, inchando e vai criando a propriedade de gelatinização. Mencionamos a retrodegradação, que tudo se caracteriza numa organização da estrutura molecular, o que é mais estável. E isso tem impacto nos aspectos tecnológicos. Comentamos que esses compostos são compostos que têm a capacidade de passar, serem transformados, né, passarem por reações químicas de esterificação, e aí foi um exemplo que nós trouxemos para os diversos mecanismos que são utilizados para promover a modificação do amido. Essa modificação ela é utilizada tecnologicamente para melhorar aspectos funcionais e tecnológicos do amido. E o que mais falamos? Falamos que a redução desses carboidratos leva à formação de polióis, e são os polióis característicos dos adoçantes, nós falamos do sorbitol e do manitol. E também fizemos um comentário a respeito do processo que esses compostos têm a capacidade de se oxidar, e detalhamos o método de Fehling, que é um dos métodos que são utilizados, que é um dos métodos utilizados para análise de açúcares redutores em alimentos, por essa capacidade química que esses açúcares redutores têm de passar por ser oxidado, né? E esses compostos, os carboidratos, têm essa capacidade de ter um grupamento carbonilo livre, e a gente precisa de um meio adequado até para fazer as inversões e permitir esse processo de oxidação que as cetoses não têm, mas passam a aldose. Beleza, gente? Então é isso. Agradeço aí se vocês puderem dar um feedback, se vocês acharam a aula legal, se acharam que ficou alguma dúvida, por favor, deixem aí, podem me mandar um e-mail, que a gente tira as dúvidas, ou apontar alguma coisa que não ficou claro, que tranquilamente a gente pode promover uma gravação de uma nova aula, porque o compromisso aqui, o meu compromisso é que eu traga um material que seja um material acessível a todos os interessados nessa área e que realmente possam aprender com o que a gente está passando aqui. Beleza? Então, só para fazer uma divulgação, vocês encontram todas as aulas aqui nesse site, não as videoaulas, mas alguns slides de aulas antigas aqui nesse site que possam ajudar vocês em alguma coisa. Vocês têm aqui um material bastante diversificado também nesse site, relacionado a algumas atividades que o nosso laboratório desenvolve, então é legal para vocês conhecerem. Qualquer contato aqui pelo meu e-mail também. E nós temos o Instagram, que de segunda a sexta nós fazemos lá uma live às 18 horas. Então participem, divulguem e até a próxima aula. Fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau!